e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Donor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. E esta semana, como sempre, trazemos-vos 2 temas, não prometendo, como nunca podemos cumprir, que de facto consigamos falar de tudo o que gostaríamos de falar sobre eles, mas hoje, como sou eu a moderadora e como o stalinismo chegou à moderação novamente, talvez consigamos cumprir melhor o tempo. Trazemos 2 temas essenciais desta semana. Abriram telejornais, fizeram capa de jornal e começamos com um que gostaríamos, na verdade, de não ter de falar, mas parece-nos incontornável, que se relaciona com a participação, através de um vídeo, do deputado e vice-presidente do Chega, Pedro Frazão. Isto foi noticiado pelo Expresso, no congresso do Grupo Reconquista, um grupo neonazi de extrema-direita, para quem não sabe, chamando Frazão a este grupo de aliados do Chega e uma das casas da direita cristã patriótica em Portugal. E Frazão deixou a esta plateia, que, como diz, acho que diz a própria notícia do Expresso, era composta na sua esmagadora maioria por homens, que o maior desafio deste campo político da extrema-direita, no qual Frazão e Reconquista se inserem na mesma esfera, deve, isto é uma citação, garantir o futuro do nosso povo através da remigração, que é uma das bandeiras, provavelmente a principal bandeira deste grupo Reconquista. E o Jornal de Notícias noticiou também que outro assessor do Chega teria estado presente neste congresso. E para quem não conhece, e quem não conhece tem sorte, o Grupo Reconquista é um dos grupos, é alvo da Polícia Judiciária por causa da difusão de discurso de ódio não só contra imigrantes, com esta questão da remigração, em que propõem até a remigração de pessoas que já são cidadãos portugueses só porque não são brancos, mas também discurso de ódio contra as mulheres, defendendo que as mulheres não são inteligentes, não são racionais e que nem sequer deveriam poder votar. E por isso começo contigo, Adriana, para nos falares um bocadinho do que é que tiras desta relação, feito este contexto, o que é que tiras desta relação do Chega com este grupo neonazi? Sabes que eu gostava muito de não ter que estar a comentar um grupo composto por salas de miúdos pré-pubescentes que raramente são tocados por mulheres e, portanto, ficam muito chateados com o mundo inteiro. Mas quando o Chega faz uma presença institucional, e é importante dizer isto, Pedro Frazão disse claramente que estava em representação do Chega, portanto não estamos a falar, não sei se lembram do flic-flac do Paulo Núncio, quando fez aquela presença num congresso para falar sobre o aborto e como achava que o aborto nem sequer devia ser legalizado em Portugal, e acabou por dizer que não estava no fundo bem em representação do CDS. Mas neste caso, Pedro Frazão começou a sua intervenção no vídeo que enviou, dizendo que estava em representação do Chega, e é exatamente por isso que isto é um tema. Eu tenho aqui algumas dúvidas, porque acho que nada deixa este grupo e o seu líder absolutamente sinistro mais contentes do que ter a cara deles carrapachada nos telejornais, porque conseguiu ter visibilidade que andou anos e anos e anos a tentar fazer manobras para a conseguir ter. Mas quando existe uma presença institucional de um partido, como foi este caso, acho que indubitavelmente temos que falar dela. Eu já não sei o que é preciso mais para se olhar para o Chega como um partido que não devia existir, à luz da nossa Constituição, à luz da nossa lei eleitoral, à luz do primeiro artigo da nossa Constituição, que é a absoluta obrigatoriedade de respeito pelos direitos humanos, quando um deputado e vice-presidente do Chega, como disse a Leonor, diz que defende a política de remigração, que significa
a deportação forçada de imigrantes não brancos, mesmo que absolutamente documentados e regularizados, e até mesmo que possam ser já cidadãos portugueses. Não há outra linha que traçar. Chega a um ponto que não há. Eu não sei o que é necessário ainda ser feito para que isto seja um debate claro e concreto. Esbarramos com um problema enorme que, claramente, quando foi feita esta avaliação e quando a avaliação pelo Tribunal Constitucional é feita, infelizmente é muito baseada em matéria política concreta, como, por exemplo, programas de governo, programas eleitorais, manifestos eleitorais, etc, etc. Assume-se que, como estas coisas são discurso, que não tem absolutamente problema nenhum e que isso não é fator para a ilegalização do Chega. Mas, pelo menos, urge que estas pessoas individuais que têm este tipo de declarações, como o caso de Pedro Frazão, que sejam sancionadas, porque o que ele fez foi literalmente discurso de ódio. Não há outra forma de quantificar e qualificar. Defender claramente um conceito político de remigração e não venham com a história de que, bom, se calhar não era bem isso que ele queria dizer. Olha, devia saber ler um livro e perceber o que é que significa o conceito de remigração. E se ele a defendeu e em representação do partido, tem que ser visto pelo nosso sistema legal exatamente pelas declarações, exatamente com o mérito que as declarações dele foram feitas. Eu não sei até que ponto, com toda a franqueza, isto não é uma estratégia estudada e muito, muito pensada pela parte do próprio Chega, porque parece-me que esta campanha presidencial de André Ventura vai ser muito para lá de radicalismo daquilo que nós já estávamos à espera e de que já conhecíamos. Aliás, desde já os cartazes que está a colocar, as declarações que já fez na SIG Notícias e noutros sítios, as referências neofascistas que tem feito. Parece-me que isto é uma estratégia calculada que André Ventura está a tentar fazer de ir para o limite e estender o limite para o qual consegue ir. Eu só acho é que chega a um ponto que já não chega, já é cansativo nós termos de estar consecutivamente a falar e em comentário e análise a explicar o quão grave isto é. Francamente, acho que neste ponto é exigido às instituições que nós temos que literalmente tomem uma posição, porque não me parece que possa existir algo mais grave do que aquilo que Pedro Frazão disse neste congresso absolutamente sinistro. Já nem vou falar e termino com isto. Desculpa, só bem para dar mais uma frase. Força. Facto de um colégio católico ter aceitado primeiramente ter o grupo a fazer lá o suposto congresso e depois ter voltado atrás quando se apercebeu que a comunicação social estava a dá-lo e, portanto, que já era visível na comunicação social, mas seja quem for que não se importou de ser casa para este tipo de congresso, se é algo, e pelo que foi reportado, era uma associação cristã, não consigo pensar num conceito menos cristão do que de facto a defender a remigração. É um conceito absolutamente extemporâneo e eu francamente só quero mesmo que as nossas instituições façam alguma coisa relativamente a isto, porque nós estarmos constantemente a falar deste tópico todas as semanas já não serve de nada e não ajuda em absolutamente nada. E Maria, passo para ti, para, sem mais demoras, dizeres o que é que te parece disto que aconteceu nos últimos dias com o Chega e a Reconquista. Eu partilho o sentimento da Adriana, estou um bocado farta de falar destas coisas, mas eu acho que é importante. Porquê? Porque este movimento, e nós já falámos aqui dele inclusivamente, e eu tenho escrito um bocado sobre estas dois corpos estranhos da direita radical, não só aqui, mas nos Estados Unidos também. E eu acho que se podem dividir em... Nós podemos sistematizar estes dois campos em é um corpo institucionalizado. Nos Estados Unidos o corpo institucionalizado é tipo o movimento MAGA, o Ben Shapiro, que está dentro mais ou menos do movimento MAGA, era o Turning Point USA com o Charlie Kirk. Cá em Portugal é o Chega. E depois há um corpo marginalizado que se radicaliza cada vez mais online e que é maioritariamente jovem, que nos Estados Unidos é o Nick Fuentes, por exemplo, e os seus Groypers, e nós já falámos disso aqui. A Inglaterra, por exemplo, é o Tommy Robinson. E cá em Portugal, quem tenta... Eu nem sequer
quer equiparar porque é francamente ridículo, mas ele tenta ser parecido. Aliás, tem uma fotografia com o Nick Fuentes, claramente porque partilham os mesmos ideais. É o líder da Reconquista, eu não apetece dizer o nome dele para não lhe dar mais plataforma do que já está a ter nos últimos dias. E estes movimentos online são particularmente graves porque não é só aquilo que a Adriana disse, eu concordo em absoluto, estão a promover o conceito de remigração. Já não é só estes movimentos, este corpo marginal que está a promover o conceito de remigração, é agora o Chega também dentro do Parlamento, pela mão de Ricardo Reis, que é um dos deputados mais novos e que depois foi aplaudido pelo movimento de Reconquista. Infelizmente foi o meu colega de turma na faculdade. Sério? Mas não, era tipo do PNR e ninguém queria muito ser amigo dele. Eu sério? acho que ele ficou traumatizado. Não fazia ideia. Bons tempos em que o partido de extrema-direita era o PNR, que agora já nem sequer é o PNR, é o ERCT. Mas reparem, isto é importante porquê? Porque isto denota esta simbiose que é estes movimentos trazem este conceito de remigração, como outros gravíssimos, e depois o Chega tem que pegar neles ou tem que lhes acenar. Isto é porquê? Porque estes dois corpos têm uma relação simbiótica, mas uma relação muito tensa. E nós estamos a ver nos Estados Unidos como essa relação está muito tensa. Há literalmente uma guerra civil na direita radical americana, como também há na direita radical inglesa. E eu acho que o Chega está a olhar para isto e está a pensar duas vezes antes de os marginalizar mais, ou como, por exemplo, Tommy Robinson foi retirado do partido de Nigel Farage, e Nigel Farage está com críticas internas muito grandes, está com um problema muito sério em mãos dentro destas bases mais radicais, especialmente com a juventude. Porque estão a perder a juventude, porque estes tipos completamente... É assim, o Nick Fuentes já disse várias vezes que admira o senhor de mustache alemão. Eu não sei se nós estamos... Não sei se isto depois magoou o algoritmo, mas já disse várias vezes o tipo de Reconquista, pronto, vou dizer o nome, o Afonso Gonçalves, disse, como tu bem disseste, Leonor, disse já várias vezes que as mulheres não deviam votar porque nós somos menos racionais, usando, by the way, argumentos absolutamente irracionais para argumentar o voto biológico, basicamente, não é? Mas isto para dizer o quê? O deputado Pedro Frazão e vice-presidente do Chega, as pessoas que estão a analisar isto como um desvio ou como um erro de Pedro Frazão, não estou a ver o filme, porque o Chega precisa deste movimento e precisa de prevenir os erros que já foram feitos lá fora com estas margens mais radicais, e precisa de lhes dizer constantemente: calma, não façam guerras civis, nós estamos do vosso lado. Por isso é que fala da remigração no Parlamento, para depois ser aplaudido, e nós estamos a ver isto, não estamos muito por dentro destas dinâmicas, mas é fácil perceber porque é que elas são simbióticas e depois começa a ser autofágico, não é? Porque depois eles querem lutar pelo trono do poder que almejam destruir. E quando começam a chegar lá perto, estas margens mais radicais começam a dizer: vocês não estão radicais o suficiente. Portanto, o Chega vai ter sempre que lidar com estes movimentos muito mais à direita do que o Chega está, porque o Chega tem que se institucionalizar, não é? Tem que lidar com isto e geri-los. E esta manobra de Pedro Frazão, por muito ridícula, absurda, etc., foi uma gestão. Foi dizer que são aliados para ver se não lhes roubam ao Chega, e com isto termino, se não lhes roubam ao Chega a mão dos mais novos, dos mais jovens, que estão a ser cada vez mais radicalizados online via estas coisas. E já agora o líder do Reconquista disse no X que sentia-se mais em Portugal, na Polónia, do que em Portugal, porque na Polónia era só pessoas brancas. Eu gostava só de avisar que na Polónia eles provavelmente não o consideram branco. E provavelmente defenderiam a remigração para Afonso Gonçalves, mas pronto, são outros tantos. Leonor, o que é que te apraz? Aqui, para acrescentar um bocadinho este tema, sobre o qual também partilho da vossa opinião, me apetecia pouco falar. Até gostava de comentar uma coisa que tu disseste, Maria, que não estava sequer a pensar dizer, mas acho muito interessante, que é esta ideia de como é que a extrema-direita que se institucionaliza, que cria e forma estes grandes partidos no Parlamento, nas Assembleias Nacionais,
lida com os movimentos que surgem à sua direita. E por um lado viu-se, por exemplo, em França, como Marine Le Pen beneficiou até da existência, por exemplo, do candidato Zemmour, porque lhe permitiu uma aura de nós somos direita, mas não somos aquela direita lunática. Mas o Zemmour também é institucionalizado. É verdade, mas acho que há uma forma de instrumentalização de dizer não, nós não somos aqueles malucos, que pode servir de alguma forma. Mas por outro lado, acho que essa análise que tu fizeste é muito interessante, até porque remonta e ecoa coisas que se passaram nos anos 20 e 30 na Europa com os primeiros movimentos fascistas. Tanto, por exemplo, na Alemanha, quando as SS aniquilam as SA usando uma desculpa da homossexualidade, mas porque na verdade elas tomaram um rumo mais radical, mais revolucionário, entre muitas aspas, que desagradava às elites e à grande burguesia que apoiava o partido nazi na noite das facas longas, ou também mesmo em Portugal, em que Salazar acabou por marginalizar Rolão Preto, que era um representante de um fascismo mais militarizado, mais ligado aos camisas negras italianos. E acho que essa é uma discussão muito interessante. Mas eu tinha alguns tópicos, na verdade, eu acho que vocês já disseram muito do que eu tenho para dizer sobre isto. Eu acho que o movimento de Reconquista não devia sequer existir, quer dizer, fazem discursos de apelo a ódio, de apologia ao fascismo, a racistas, machistas, discriminatórios. As suas propostas para mim não são sequer para ser discutidas. Eu não vou aqui discutir se as mulheres têm inteligência ou não, ou se portugueses devem ser reimigrados para um sítio qualquer que nem sabem qual é, porque eles, quer dizer, eles são portugueses. E não vou discutir se o homem branco é superior ou não, quer dizer, porque acho que esse discurso é para combater, proibir, criminalizar e não para discutir com estas pessoas. E acho que o Afonso Gonçalves é a representação perfeita do incel e da solidão masculina de que nós falamos tanto, e falámos até no nosso espetáculo ao vivo, a Maria falou muito bem disso. Um homem que provavelmente, rejeitado por mulheres ou com dificuldades de socialização ou na sua vida social e íntima, sexual, se rende à radicalização online e ao insulto às mulheres e às comunidades migrantes e racializadas e proclama o desejo de regressar a um qualquer passado pouco claro, onde aí sim a sociedade existiria a seu favor. Ele partilha até fotografias suas feitas assim meio com Photoshop, inteligência artificial, a fazer grandes discursos, e depois eu acho que há umas páginas de fãs que foram criadas por ele próprio que partilham imagens dele a dizer que ele vai ser um dos portugueses que salvou a nação, que vai aparecer nos livros de história. Quer dizer, o que é que não é isto senão um rapaz sozinho que precisa de fotografias de inteligência artificial que o fazem parecer o Salazar? Quer dizer, para além de ser trágica, é triste. Ele disse que era um dos 3 Salazares que o Ventura falava já agora. Sabem, eu fico surpreendida porque na minha altura de escola este tipo de pessoas eram gozadas e ficavam à parte, não criavam grupos e faziam congressos. Tu estás a fazer uma apologia do bullying. Não estou. O que eu estou a dizer. Mas é que é literalmente isto. Isto são literalmente os rapazes que foram rejeitados por todas as mulheres, que nunca tiveram amigos e que nunca conseguiram ter uma relação sexual, que decidiram formar um grupo, achando que por insultar mulheres talvez conseguiriam dormir com elas eventualmente. Quem é que ele acha que é para dizer que nós somos irracionais e que por isso não podíamos votar? Isso está-me a irritar mesmo à séria. Quem é que ele acha que é? Opa, ele é um rapaz sozinho, com um teclado à frente, e eu infelizmente já o encontrei porque ele decidiu aparecer na Assembleia Municipal com uns amigos um bocado estranhos, que são aqueles gajos estranhos do liceu que, em vez de terem ficado tipo marxistas e sido, sei lá, meus amigos, ficaram tipo estranhos e incels. E acho que este tipo de homem, como não tu também eras estranha nessa altura. Eu era estranha, mas eu tinha amigos, está-se bem. Tinhas. Não queria tipo, reimigrar pessoas. Exato. Mandá-las. Estava só a defender outras ideias que eu não vou dizer aqui. Não interessa, esta conversa do liceu já está no passado. Sim, exato. E eu acho que este tipo de homens, como não se consegue fazer valer num mundo plural, sonha com um mundo em que pode ser tão medíocre como é, tão desinteressante como é, mas é dono dos aparelhos legais que permitem silenciar todas as pessoas que não são homens brancos cis-heteros e submeter as mulheres à sua mediocridade sem elas terem aparelhos para o rejeitar ou para o contrariar ou para simplesmente não querer saber dele, que é totalmente o que lhe acontece na vida. E porque não quero... gostava só de deixar... Eu estou assim num mood um bocadinho cáustico sobre isto hoje, que ao que parece Rita Matias vai se casar. E eu gostava de falar disto porque eu acho que Pedro Frazão se calhar está um bocadinho confuso.
apoia o grupo Reconquista, que diz que as mulheres não deviam poder votar, mas está num partido em que uma das figuras mais conhecidas é uma mulher jovem, que não é casada, não tem filhos e não está em casa a fazer pão pós 8 para a prole dela. Não, mas ela vai se casar, ou casou, eu não sei, e quando se candidatou a Sintra disse que se estava a candidatar porque Sintra precisava de uma mãe, ou seja, ela está na política então, enquanto mãe. Eu espero que ela, agora se casar e se for mãe, que cumpra com as suas palavras e com o que ela deseja para todas as outras mulheres e que fique em casa a fazer pão, massa mãe, ou o que é que as Threadwives fazem na internet, a cuidar dos filhos e sentadinha em casa, porque as mulheres não são racionais, as mulheres não são feitas para a política, portanto ela que siga o que o partido dela acha antes de o tentar impor a outras mulheres. E passa assim Deixa-me só dizer uma frase, porque ela fez um vídeo, não sei se vocês viram, saiu hoje. Tipo a cozinhar. Não, acho que era a passar a ferro, se não estou em erro. A passar a ferro foi isso. Eu não vi. Sim. Não estou a gozar. A dizer que um ferro de engomar, ajuda, faz mais pelas mulheres do que o feminismo. Pai, eu sinceramente, Rita, só se for assim, tipo, para dar com o ferro quente na cara do marido que maltrata. Mas espera aí, ferro faz mais pelas mulheres do que... Porquê? Mas ainda bem que ela sabe passar a roupa. Eu acho que todos os seres humanos deviam saber cuidar da sua própria casa. Mas eu não estou a perceber a piada. Ou seja, imagina, ela diz isso, mas porquê? Porquê que um ferro faz Maria, como deves imaginar, ela apaixonou-se pelo ferro. Estás a pedir racionalidade. Não, ela apaixonou-se pelo neonazi. Ela apaixonou-se por um tipo que alegadamente, supostamente é ele, não é? Que alegadamente, que é para não me processarem, alegadamente bateu num tipo e roubou-lhe 10 euros. Fogo. Não sei se foi para roubar 10 euros. Classe. Não, isto é o tipo de português de bem, não é? E passando aqui para o nosso próximo tema, para não ficarmos presos neste lamaçal. Senão vamos começar em shitposting. Não vou fazer introdução, vou passar diretamente aqui de volta para ti, Maria, para te perguntar sobre este novo pacote laboral e sobre a greve já anunciada para dia 11 de dezembro, que pela primeira vez em 13 anos junta o GT e CGTP numa grande greve geral. É verdade. Eu queria só prefaciar isto com... Estás a tentar pegar um anglicismo. De todo. Prefaciar é um anglicismo, acho que não. Eu acho que disse em português. Também acho. Mas eu não sou primeira, portanto. Eu também não. Temos que perguntar como é que ele se chama? Não me lembro, mas deixo aqui um shout-out àquele tipo. Estou-me a faltar o nome dele, mas ele é o linguista, o Marco Neves. Temos que perguntar ao Marco Neves. Eu adoro. Eu passo horas a ver. Shout-out. Eu não sou dotada de capacidades de análise de lei laboral. Não sou. Agora, portanto, não vou entrar já li sobre isto. Tenho algumas considerações que eu acho que eu preciso de aprofundar antes de as dizer, porque há alguns efeitos que me parecem hiper nocivos com este documento Trabalho 21. Mas tenho aqui algumas coisas para dizer. Primeiro, eles falam da economia 4.0 e não falam uma vez de AI, de reforma digital. Falam de reforma digital como quem falava de reforma digital em 2019, 2020. Quer dizer, alguém diga à Ministra do Trabalho que ela está profundamente desatualizada. Se calhar pode falar com o Ministro Gonçalo Matias, que também estava a dizer uma ideia assim um bocado recambulesca, que é que precisávamos de tutores de AI para as crianças. O Governo está em 2 níveis. Há uns, mas sinceramente falar de trabalho 4.0 não é só, e sem falar de inteligência artificial, não é só ser boomer. É absurdo quando todos os reports que são feitos sobre a inteligência artificial e o roubo de trabalhos a pessoas pela inteligência artificial, Portugal está constantemente nos países que mais vai sofrer com a revolução da inteligência artificial. Portanto, é bom ver que a Ministra do Trabalho está muito importada com isso e faz isso na sua agenda do Trabalho 21. E outra coisa que eu gostava de dizer, porque acho que a Leonor terá muito que falar sobre esta reforma laboral. Nós não falámos sobre isto antes, mas eu tenho dotes proféticos em relação àquilo que a Leonor diz. Acho que se é para fazer uma reforma laboral num governo minoritário, pelo menos, sei lá, eu vi presidentes de confederações
acho que foi do Turismo de Portugal a elogiar a ministra pela capacidade democrática de diálogo, porque acho que foi ele, porque ela não apresentou logo um decreto-lei, portanto quis dialogar sobre isto. Imagina que bom que o governo quis dialogar com o setor sobre isto, não é? Quer dizer, podia ter feito um decreto-lei. Isto é a mesma coisa, tipo, sei lá, passa-te uma pessoa pela rua, tu chegas aqui e eu digo, que bom, Leonor, tu podias-me ter dado um soco, mas não deste. Que bom que não me deste um soco, fico tão feliz, és tão boa pessoa, não é? Pá, isto choca-me. Isto choca-me mesmo, e choca-me que o governo esteja a vitimizar-se neste assunto, dizendo, o primeiro-ministro diz que os setores que estão a convocar greve, a primeira greve conjunta da CGTP e o UGT desde 2013, estão a fazê-lo porque estão ao serviço de interesses partidários. É verdade que a CGTP responde muito ao PCP, é uma espécie de braço não partidário do PCP, e é verdade também que a UGT está ligada muito ao Partido Socialista, mas eu gostava só de relembrar o primeiro-ministro que a UGT tem dentro da sua base os trabalhadores sociais-democratas. Até os trabalhadores sociais-democratas estão contra este pacote laboral. Trabalhadores sociais-democratas, portanto, estão ao interesse dos partidos. Não sei se ele está a dizer que todas as associações sindicais representam os partidos, então o próprio PSD está contra as manobras do governo do PSD. E depois há outros sindicatos independentes que também se estão a juntar, e esses sindicatos independentes têm dentro das suas bases dirigentes do PSD e que também estão contra esta reforma laboral. E isto, se calhar, demonstraria ao primeiro-ministro que estão a fazer as coisas mal. Se eu acho que é preciso rever algumas coisas na lei do trabalho, acho que Portugal tem uma legislação muito rígida, que, segundo os relatórios da OCDE, desprotege os trabalhadores, porque apesar de Portugal estar com a legislação das legislações mais rígidas e mais protetoras dos trabalhadores, e ainda bem, pois o problema é que na prática, como ela é tão rígida, acaba por muitas vezes não conseguir ser cumprida e, portanto, apesar de ter uma legislação muito forte, os trabalhadores portugueses têm menos proteções de facto, na prática, do que trabalhadores dos países nórdicos, por exemplo. Eu gostava de chamar a atenção que os países nórdicos têm sindicatos muitíssimo fortes, e isso é uma das coisas boas dos países nórdicos para a negociação laboral, que não estão tomados pelos partidos. Mas, ou seja, tendo em conta isto, sim, acho que era preciso haver reforma laboral, sim, acho que é preciso rever aquilo que nós vemos como economia 4.0, o que é que se vai passar quando o AI crescer ainda mais e roubar trabalhos, e sendo que Portugal é dos países mais frágeis. Sim, acho que é importante ter esta discussão, sim, aplaudo impulsos reformistas do PSD, agora que Luís Montenegro descobriu que o seu santo padroeiro é Cavaco Silva por causa da energia reformista, e agora vamos reformar tudo. Mas eu queria só lembrar ao Sr. Primeiro-Ministro que não é um governo maioritário, não apresentou isto no seu programa eleitoral e, portanto, não pode fazer este processo de forma despótica. Não pode. E depois, quando tem reações do setor, porque a ministra não quis até agora dialogar com o setor, isto é, com os sindicatos, não pode vitimizar-se e dizer que isto é só por causa dos interesses dos outros partidos. Quer dizer, isto é um absurdo. Estão a fazer isto mal politicamente. E Leonor, como eu sabes que eu nestes episódios fico sempre em pânico com o tempo, porque eu já sei, lá está, a energia stalinista. Adoro, vou passar para ti de volta. Eu gosto que inspiro esta, enfim, eu não vou dizer medo nas minhas colegas. É para pânico. É que nós estávamos a falar do liceu, as energias da Leonor eram maiores lá. Olha que as tuas energias também não eram as de agora. Não eram. Mas eu sou uma pessoa que mantém. Tu mantens? Não mantens nada. Não mantenho nada. Tu lembras daquele. Enfim, acabou. Então, crescemos, percebes? Tipo, há pessoas que nunca cresceram. Há pessoas que não crescem e há outras que crescem. Sobre o pacote laboral, eu gostava de estruturar a minha intervenção em 2 pontos. O primeiro é o que é que significa, para fazer uma coisa um bocadinho mais, talvez, pedagógica. Claro que é sempre uma coisa ideológica. E eu acho que, por acaso, alguns sites de alguns sindicatos e mesmo do PCP, que não é o meu partido, fizeram um bom apanhado do que é que vai significar este pacote laboral na prática. Em alguns pontos, o aumento da precariedade, com os contratos a termo certo e incerto e os contratos de muito curta duração a aumentarem a sua duração, ou seja, a permitir que as pessoas estejam na precariedade durante mais anos. E se nós já somos uma geração
muito atacada pela precariedade, este pacote laboral vai aumentar as dificuldades nas nossas vidas. Aliás, Tiago Oliveira, que é um sindicalista, deu declarações em que diz que um jovem que entra agora no mercado de trabalho com este agravamento da legislação laboral tem a possibilidade real de passar toda a sua vida com contratos precários. Em segundo lugar, a desregulação dos horários de trabalho, com a implementação do banco de horas individual, que agrava a vida para quem tem filhos, para quem precisa de previsibilidade para estruturar a sua vida, e a isto acrescentam-se vários ataques no que toca à questão da maternidade e da parentalidade de forma mais geral, ataques à dispensa da amamentação, à revogação da falta por luto gestacional, a dificuldade de flexibilizar horários para mães e pais para que possam gerir as suas vidas profissionais e familiares. E para estes partidos que se dizem tão apoiantes da natalidade, gostava de saber como é que as famílias vão ter filhos se é cada vez mais difícil viver e trabalhar neste país. A facilitação dos despedimentos sem justa causa, podendo as empresas impedir, de acordo com a sua própria vontade, a reintegração das pessoas despedidas, mesmo que judicialmente o despedimento tenha sido considerado ilegal, e ao mesmo tempo vai-se facilitar, através de vários mecanismos, a extinção das contratações coletivas de trabalho. É um pacote laboral também pautado pelo ataque à greve, deixando os patrões decidir se a convenção coletiva de trabalho se aplica ou não a trabalhadores sindicalizados, e procurando também anular o efeito efetivo do direito à greve, alargando os serviços mínimos independentemente do setor e da necessidade concreta que existe nesse dia. Este pacote também se propõe a dificultar a ação dos sindicatos em empresas onde não haja ainda trabalhadores sindicalizados, dificultar que entrem nessa empresa e que falem com as pessoas, e permite ao patrão igualmente decidir sobre a entrada dos sindicatos no local de trabalho, o que limita gravemente os direitos à greve, os direitos constitucionais à greve, à reunião dos trabalhadores e à sua organização. O meu segundo ponto é sobre a greve geral. Há uma greve geral convocada para dia 11 de dezembro. A última deste tipo foi há 12 anos, em 2013, no contexto da intervenção da Troika em Portugal, quando o governo de Passos Coelho, que teve, enfim, não vou discutir, acho que já disse ao longo destes anos de lei da paridade o que é que acho desse governo, e acho muito importante que se tenha voltado a convocar uma greve geral deste tipo agora. E para saberem, quem nos ouve, se podem fazer greve, o site da CGTP tem muita informação sobre esse assunto e tem literalmente partes do Código de Trabalho em que diz: a greve constitui, nos termos da Constituição, um direito de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. A greve suspende os contratos de trabalho dos trabalhadores aderentes, designadamente no que respeita ao direito à retribuição e aos deveres de subordinação e de assiduidade. Todos os trabalhadores assalariados de empresas ou entidades que aderem à convocatória, tanto do setor público como do setor privado, podem participar numa greve. Ou seja, esta última não foi uma citação do Código de Trabalho, foi uma frase minha, mas é para dizer que mesmo, e acho que esta dúvida tem surgido muitas vezes, tenho visto na internet, vocês podem ser trabalhadores do setor privado e aderir à greve. Todos os trabalhadores podem aderir por conta de outrem, podem aderir à convocatória desta greve, e acho muito importante que todos o façam, porque é o nosso futuro que está em jogo. E passo para ti, Adriana. Vou tentar destoar em alguns pontos, algumas coisas que a Leonor referiu, mas vou começar por dizer que queria pegar num ponto que a Maria referiu que me parece o mais relevante. É que esta ideia, e ter visto nestes últimos dias os porta-vozes da AD a designarem esta greve de facto como uma greve do PC e do PS, é cómico, porque a TSD, que é a Tendência Social Democrata dentro da UGT, inclusive é responsável por sindicatos tão importantes como a FNE e, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Bancários, votou por unanimidade para esta greve acontecer. Portanto, fingir-se que não existe uma concordância máxima relativamente a esta greve dentro da própria UGT é manifestamente falso. E também porque, se lembrarem, a UGT aprovou um conjunto de medidas em concertação social, pacotes laborais, inclusive na altura da Troika, e portanto esta ideia de que a UGT agora está tomada pelo comunismo militante é uma coisa para mim que só me faz rir. Porque a UGT era vangloriada e promovida
por governos do PSD como as partes e como a parte negocial dos sindicatos mais responsável, e agora parece-me que são tratados como se fossem absolutos sindicalistas comunistas, como se isso fosse uma coisa. Eu vi, por exemplo, o Mário Mourão da UGT a explicar também que esta ideia de que a greve existe e a existir a greve que as conversações em concertação social estão travadas, isto é falso. A concertação social vai se manter e vai continuar, além do mais, porque isto é um anteprojeto apresentado pelo Ministério do Trabalho e, portanto, nem sequer ainda é uma proposta finalizada pela parte do Governo para ser apresentada em concertação social. Eu queria falar um bocadinho sobre as medidas provisórias, porque são provisórias, algumas das que estão no anteprojeto, porque tem que haver aqui um equilíbrio de. Eu tenho muitas considerações sobre, e já falei disto aqui, sobre as medidas de reverter e retirar o direito ao luto gestacional, do caso de remoção do direito dos 2 dias, das 2 horas por dia para as mulheres trabalhadoras para a amamentação, que me parece absolutamente esdrúxulas e que não deviam acontecer, mas acima de tudo, e no concreto, este pacote é apenas e só, e o anteprojeto, uma reversão daquilo que foi, por esse caso, revertido pelo pacote do emprego digno e do trabalho digno em 2019 pelo governo de António Costa. É manter-se basicamente as medidas que tinham sido aprovadas na altura da Troika e que foram revertidas pela agenda do trabalho digno. E eu queria focar, por exemplo, no caso do Banco de Horas, porque tem que existir aqui um mínimo de aproximação e tentativa de perceber que nós estamos no mercado global e que nós queremos que as nossas empresas acabem por ser competitivas. E nós tínhamos uma realidade do Banco de Horas que foi apresentada por Vieira da Silva em 2009, em que os bancos de horas só podiam ser negociados diretamente com os sindicatos e, portanto, um trabalhador de forma individual não poderia negociá-la com o seu empregador. Pedro Passos Coelho, na altura da Troika, apresentou a ideia da negociação individual por acordo tácito, que tinha muitíssimas falhas, como, por exemplo, se o empregador tivesse um regulamento interno em que, por escrito, o trabalhador não se manifestasse contra, considerar-se-ia, a nível legal, que teria concordância total, portanto, de forma tácita, aderia à componente do Banco de Horas. O que é que acontece com esta proposta que o Governo apresenta em cima da mesa? Não é voltar a esse ponto do acordo tácito, é deixar claro que o acordo para existir o Banco de Horas individual tem que ser feito por acordo escrito ou por uma adesão escrita ao regulamento interno da empresa. Que é manifestamente positivo. Ou, por exemplo, o período de referência, que é o período até ao qual é obrigatório que as horas de banco de horas sejam pagas, que estava em 12 meses, que baixa para 4 meses, o que significa que o pagamento e a retribuição pela parte dos bancos de horas, e, por exemplo, para os profissionais de saúde isto é muitíssimo relevante, seja mais cedo pago. E na questão do banco de horas grupal, que ou seja, teria que ser acordado por um grupo de trabalhadores, será feito agora com uma adesão de 75% dos trabalhadores que estejam em vista. E sobre esta medida em concreto, é mesmo esta ideia que eu gostava de deixar. Existe cada vez mais uma tendência económica para setores que evoluem, que têm ou por deadlines de gestão de projetos, ou porque têm, eu não quero fazer anglicismos, mas pronto, isto é muito linguagem corporativa, porque têm deliverers para entregar e precisam de os fazer num prazo concreto. She's a business girly. Exatamente. Que faz sentido que exista uma possibilidade da empresa pedir ao trabalhador de forma regular e legislada que exista horas que são alocadas ao banco de horas para que depois possam ser retribuídas de forma legal. Porque eu vou-vos dizer o que é que acontecia. E o que é que acontecia até agora? É que os trabalhadores nestes picos de produção faziam horas a mais, muitas destas não remuneradas, de forma ilegal até, e que desta forma, com o banco de horas estando desta forma estabelecida e sendo uma adesão absoluta e concreta pela parte do trabalhador, que lhe dá bastante proteção legal. Eu volto a repetir, há muitas coisas neste anteprojeto que merecem a minha absoluta discordância, há outras coisas neste anteprojeto que me parece que são positivas. Não tenho qualquer dúvida, isso sim, que a greve geral a ser convocada é convocada porque
durante os governos de António Costa não foi feita nenhuma reforma laboral que fosse considerada que tocasse em momentos e em setores corporativos no país. E portanto vou terminar dizendo que escuso estar a repetir o que a Leonor disse relativamente ao direito à greve, porque me parece-me evidente, mas acima de tudo que eu preciso ainda, também como a Maria disse, de avaliar depois como é que vão ser as propostas finais relativamente ao anteprojeto e em concertação social, mas parece-me que acima de tudo se está a fazer um enorme bicho de 7 cabeças relativamente a algumas medidas, inclusivamente relativamente ao banco de horas, quando há outras coisas muito mais, que me preocupam muito mais e que me parece que o posicionamento deste governo e inclusive é da Ministra do Trabalho é que os deixe cair e que os apresentou e acaba por os deixar cair, como o caso da perda dos direitos no luto estacional e do caso da amamentação. E como já estamos apertadas de tempo, passo para ti, Maria, para nos dizeres o que é que recomendas a quem nos ouve esta semana. Eu tenho para recomendar esta semana. Na verdade eu tinha outra coisa e ontem descobri a preparar isto. Eu ando fã do Substack e descobri um artigo mesmo muito bom que vale mesmo a pena sobre a reforma laboral, sobre este pacote, da Maria Luísa no Substack, que se chama, eu estou aqui a tentar encontrar o artigo, que é Reforma Laboral, Modernizar para Trás, ponto de interrogação, está no Trava-Línguas, e ela diz, e tudo que escreveu 6.850 palavras sobre o anteprojeto de lei. E está mesmo super interessante. Recomendo a toda a gente que vá ver, que vá ler, porque vale muito a pena. Ela fez um ótimo trabalho e já agora, como conheci isto, fiquei fã da página do blog, não sei muito bem, mas ando fã do Substack. Pronto, a recomendação da Maria Luísa, depois eu vou pôr-nos na descrição. E pergunta-te, Adriana, o que é que nos recomendas? Então, estamos a gravar terça-feira e hoje faz 20 anos desde que saiu o filme do Joe Wright, do Pride and Prejudice, que eu sei que a Leonor deve estar a sorrir em estúdio. Yay! Porque é um filme que nós as duas adoramos. E eu adoro não só particularmente o filme, como a banda sonora, e ouço-a muitas vezes. E é um filme que vale mesmo muito, muito, muito a pena ver, porque eu acho que nós, mulheres, não devemos ter receio de romantizar as coisas como elas deviam ser e de ser apologistas de earning, e que as pessoas, que os homens que temos na nossa vida, ou mulheres, ou seja quem for, que devem ter uma atitude muito Mr. Darcy. Nós precisamos de mais Mr. Darcys na nossa vida e menos Cousin Collins como a Lizzie tinha. E o filme é mesmo muito bonito. E portanto, se quiserem fazer uma choradeira ao fim do dia. Adriana não. Ok, eu vou ignorar esta frase da Leonor e um coming out não forçado que ela fez neste podcast, mas é um filme que vale mesmo muito a pena. Tu já tinhas feito. Sim, já fizeste imensas vezes, Adriana. Justamente com as mãos. Deblado. Como é que era as mãos? Não vou. Vamos avançar. Vamos só prosseguir, se faz favor. Força. E portanto vão ver o filme e ignorem estas duas. Eu imploro-vos para ignorarem estas duas e vão ver o filme porque vale mesmo muito a pena. Vejam o L-Word também. E a seguir, por favor. E subscrevo o que a Adriana disse a 100%. A minha recomendação é de um livro, mas por acaso não é de ficção desta vez, de um livro que se chama Sair da Nossa Impotência Política, de Geoffroy de La Gannerie, que é editado em Portugal pela BCF Editores, e é um livro de leitura que eu acho que é absolutamente obrigatório. O livro é super curto, lê-se numa tarde facilmente, é mais assim um ensaio alargado. É um livro obrigatório para pessoas de esquerda radical, anticapitalistas, que se preocupam com um certo estagnar ideológico e também do movimento social da esquerda, e fala-nos de temas fundamentais relacionados com a questão da esquerda se ver desde os anos 80 fundamentalmente colocada à defesa, como ele diz no livro, queremos sofrer, mas sofrer como sofríamos antes, não queremos sofrer desta nova forma, uma esquerda sempre reativa e pouco propositiva, sobre tipos de protesto e que grupos é que deveriam ser alvo da ação da esquerda. Ele toca em questões da relação da esquerda com as instituições e com o Estado, também com os aparelhos repressivos do Estado.
mas também toca em questões sobre a ação direta, sobre o uso do direito, sobre a forma como os jovens são importantes para a política de esquerda. E eu fiquei super fã, por isso recomendo absolutamente que o leiam, sendo ou não de esquerda, mas suponho que tenha mais interesse para quem é de esquerda. E assim, porque já estamos a mais do nosso tempo, chegámos ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até à próxima semana. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar.